Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de interação e de aprendizado. Hoje é segunda-feira, dia 18/10/2021, 18 de outubro. Então, estaremos dando início à nossa aula de hoje, que é a atividade de português e também de geografia. Para dar início à nossa aula de português, certo? Eu estarei colocando a atividade no grupinho, certo? Para que vocês entendam melhor. Então, eu vou explicar, certo? O que nós estaremos estudando na nossa atividade de português de hoje. Hoje nós estaremos estudando sobre a finalidade, né? E a interação oral de diferentes contextos e comunicativo, como solicitar informações, apresentar opiniões, informar e relatar algumas experiências de nossas vidas, tá bom? Então, aqui na nossa atividade vai ter um relato de experiência, né? Que vai ser sobre algum jogo do nosso cotidiano, de nosso cotidiano familiar, que nós participamos ou aderimos em algum tempo. Então, a partir daí, o que é que vocês vão fazer? Vão relatar para mim, certo? E os seus colegas quais eram os jogos tradicionais realizados na sua comunidade, certo? Onde você mora. E não esquecer de fazer o quê? Citar os nomes dos principais jogos, dizer como eram realizados, quem poderia participar, quais eram as regras, como as pessoas se sentiam no momento em que estavam participando do jogo, certo? Tudo isso vocês vão ter que relatar. Então, para isso, vocês precisam da ajuda de algum adulto, né? Como pai, mãe ou responsável. E nesse número 2, ele pede o seguinte: a ajuda do professor para escrever um texto apresentando um jogo tradicional realizado na comunidade onde eles moravam quando crianças. Não esqueça de dizer se havia regras. No caso, o que é que vocês vão fazer? Citar, né, algum jogo e dizer aí as regrinhas. Qual é o nome do jogo tradicional que tinha, né, antes? Você vai colocar aí. Qual era a regrinha desse jogo? E quem ganhava? Se conseguisse fazer o quê? Certo? Aí você vai e relata aí no seu caderninho, tá bom? E também estaremos estudando sobre o quê? Ainda em português. Conhecer e diferenciar letras impressas e letras cursivas, tanto maiúsculas como minúsculas. Para isso, eu estarei colocando, certo, um joguinho, né, da nossa atividade e você vai clicar em cima, certo? Quando você clicar em cima, vai aparecer um quadro de letrinhas coloridas maiúsculas, de letras impressas. E ao lado vai haver outros quadros que vai ser com letras cursivas, ou seja, minúscula, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai clicar lá no lado das letrinhas que tem os quadrinhos coloridos, você vai olhar para o lado direito e vai ver qual a impressa que é igual a cursiva. Então, você clica e puxa lá para o quadrinho que você acha que corresponde à letra minúscula. A cursiva, que é a maiúscula, certo? Impressa.
Você vai mexendo até preencher completamente de acordo com a letra que você vê que é. Se você vai reconhecer e diferenciar uma da outra. Depois que você completar todo o quadrinho, vai haver embaixo enviar resposta. Você clica lá e envia. E aí vai analisar se realmente você acertou todas e vai dar lá, certo? Contando o tempo. Então eu quero que vocês tirem esse print para ver com quanto tempo você conseguiu preencher essa atividade, certo? Então, se errou, tenta novamente. Quantos menos tempo você fizer, melhor também. E que vocês venham ter êxodo de conhecimento com cada letrinha, tá bom? É essa a nossa atividade de português, tá bom? Agora, na nossa aula de geografia, nós estaremos estudando sobre o quê? Estaremos estudando e comparando costumes e tradições de diferentes populações inseridas no nosso bairro e na nossa comunidade, né? Em que vivemos, reconhecendo a importância do respeito e as diferenças, certo? Aí você vai no livro interdisciplinar, certo? Do segundo ano, ó, na página 98, que vai falar também sobre esses lugares, comparando os lugares, né? E as diferenças e o que devemos fazer, respeitar, certo? Então, aqui vai ter no livro de vocês, assim, comparando os lugares. Então, é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, certo? Diz assim: você mora na cidade, no campo ou em uma floresta, em um lugar que faz muito frio, que chove muito ou que chove pouco. Observe essas ilustrações e faça as atividades. Então, você vai observar aí essas três figuras, essas imagens, certo? Né? Que vai ter uma diferença, certo? E que devemos também respeitar cada lugar. No primeiro, diz: muitas pessoas moram em cidades. Nelas podemos encontrar avenidas, ruas asfaltadas, postes de luz, prédios, carros, entre outras coisas. De modo geral, é nas cidades que se encontram hospitais, escolas, comércio e, por exemplo. Quer dizer, que está falando, né, aí de algumas coisas que a gente pode encontrar na cidade. Então, vai haver algumas diferenças entre uma e outra. Olha só, na segunda gravura. No campo é mais comum encontrarmos o quê? Plantações, criações de animais, tratores e outras máquinas agrícolas. Além disso, as construções são em número menor do que nas cidades. Então, existiu uma diferença já aí, né, de uma para outra. Se você puder observar e ler, certo? Com a ajuda aí do papai e da mamãe, então você vai ver e também dentro dessa explicação que eu estou dando. Então, na terceira gravura diz: algumas pessoas moram em áreas de florestas, geralmente em pequenas comunidades que se formam próximas a rios e outros cursos de água. A vegetação densa que ocorre em alguns tipos de florestas pode abrigar uma grande variedade de animais. Então, o que é curso de água? É um corpo de água corrente, como rio ou riacho, certo? Que a gente vai encontrar lá na floresta. E diz que existe uma grande quantidade abundante por todos os lados. Então, quer dizer, a floresta, né, existir árvores, muitos animais diferenciados,
também, certo? E o que é que eu quero que vocês façam? Vão fazer o seguinte, observar para poder responder as seguintes perguntas. No número 1, pede o seguinte para vocês, que vocês pintem os desenhos desta página, depois responda os modos de viver nesses lugares são semelhantes ou diferentes. Então, você vai dizer quais as diferenças ou são iguais. Com certeza não, né? E o porquê. Então, se você vai dizer aí se é semelhante em alguns aspectos ou diferentes em outros. Então, você vai escrever aí no seu caderninho de geografia, certo? E já aqui no número 2, ele pede, ó, com o professor ou com o colega, analise os mapas dos diferentes lugares. Então, você vai ter que observar e ler as legendas, depois completar as frases usando as palavras do quadro. Então, vai ter aí no quadrinho chuvoso, frio e seco. Então, você vai observar aí, né? Em lugares neva, muito frio, entendeu? Aí você vai responder aí, você vai observar esse quadro de mapa de localização e colocar aqui abaixo das gravuras, vai ter as fotos, certo? Vai ter a moradia da Suécia, moradia da Tailândia, moradia de Niger. E você vai dizer se cada localidade dessa, o lugar é frio, é chuvoso ou é seco. Então, se você observar direito, você vai saber responder, certo? Cada lugar vai ter seu clima, né? Então, que vocês venham observar e responder a nossa atividade de geografia também, tá bom? Essas as nossas atividades, que vocês possam interagir e até a próxima, se Deus quiser.